Olá pessoal, hoje no nosso Papo Verde eu vou estar falando sobre o murchamento das plantas. É isso, talvez você já tenha percebido que no nosso vídeo aqui tem um monte de planta aqui do lado que estão no estado um pouquinho crítico de umidade. Então eu vou estar mostrando para vocês um pouco além da rega de emergência. A rega de emergência eu vou ensinar como fazer a rega, ensinar o que fazer se a sua rega não foi o suficiente para recuperar a sua planta. Quer saber um pouco mais? Fica nesse vídeo até o final que você vai aprender tudo sobre isso. Antes de dar prosseguimento a esse vídeo, é interessante que vocês compreendam esse gráfico aqui que eu fiz, que ele é fundamental para você entender o porquê que as suas plantas murcham. Vamos lá, aqui nós temos o limite máximo de água e essa é a capacidade do nosso vaso de reter água, ou seja, é o tanto que eu consigo encher esse vaso sem ele transbordar, o tanto que a sua terra ali, que a terra do vaso, o substrato, vai conseguir absorver de água sem dispensar essa água ali também pelo fundo do vaso. Então, a planta aqui está numa condição ideal. Aqui eu tenho esse UC aqui, que é a umidade crítica, ou seja, a gente está sempre regando as nossas plantas entre a capacidade máxima do vaso e o limite crítico de umidade. É aqui que a nossa planta ela funciona em condições ideais, ou seja, eu estou sempre vendo quando o substrato, se você acompanha, vê os nossos vídeos, ou até vídeos em outros canais no YouTube, você sempre percebe que as pessoas sempre falam isso, molhar sempre quando o substrato estiver seco, né? Ou seja, se você ficar molhando com o substrato ainda úmido, você pode estar causando um excesso de umidade que não é interessante para as suas plantas. Então, o que acontece a partir desse momento aqui? Vamos supor que você teve que se ausentar por algum motivo de viagem, ou o que seja. O que acontece abaixo desse ponto aqui? Aqui você vai entrar em limites aqui críticos de umidade, abaixo dele, onde que a planta vai entrar num processo de murchamento. Ou seja, a planta vai começar realmente a morrer. Então a gente vai aqui nesse processo aprender o processo da rega de emergência, onde a gente vai buscar estar trazendo essa planta de volta para estar recuperando. Então pessoal, eu até fiz aqui agora, para ficar mais fácil a compreensão, o PM. PM seria ponto de murchamento. PMP é o ponto de murcha permanente. Ou seja, a planta chegou no ponto de murcha permanente, ela não volta mais, independente de que nós fizermos. Se nós fizermos a rega de emergência, se nós fizermos molharmos constantemente, nós não vamos conseguir recuperar a planta. Então, ponto de murcha permanente, PMP, e o PM é o ponto de murcha. Então, aqui, se eu passei do limite de umidade crítica para baixo, a planta ela já entrou no ponto de murchamento. Só que ela também você não pode considerar que a planta está morta. Eu tenho aqui do lado aqui o lírio da paz, e eu não posso considerar que essa planta ela está morta. Ela apenas entrou no ponto de murchamento. Entre o ponto de murchamento e o ponto de murchamento permanente, o ponto de murcha permanente, vai entrar o processo da rega de emergência. Com a rega de emergência, a planta é onde ela vai se reerguer. Vocês vão ver isso, eu vou mostrar como fazer. Eu estou falando assim, a rega de emergência, vou mostrar como fazer. Primeiramente, essa planta aqui, ela já está no processo, se você olhar no começo do vídeo, eu deixei aqui ela já no processo de rega de emergência, esperando para ver, porque eu vou falando e até o final do vídeo, vamos ver como que ela vai estar. Aqui nossa planta, ela está aqui no ponto de murchamento, como eu falei. Aqui vamos precisar de uma bacia, água e um pouco de detergente. O detergente eu vou falar para que ele serve, mas ele é opcional, ele não é o essencial da situação aqui não. Nós iremos encher nossa bacia, ela um pouco abaixo da metade. Quando nós colocarmos a nossa planta, ela vai esse nível de água ele vai tender a se elevar de acordo com o peso da planta. Então, nunca encha até a borda, porque quando você colocar a sua planta, possivelmente vai haver um transbordo aí. Se você morar em apartamento, vai fazer uma lambança danada. Tem em casa. Então, vou colocar um pouco de água aqui. Não vai dar para aparecer aí, mas enfim, tá abaixo da metade a água.
Vou adicionar umas gotas de detergente, como eu falei, é opcional, por quê? O detergente, ele vai ajudar a quebrar a camada superficial de tensão da água, porque a água, ela não é assim, ela tem tensão. O que que significa isso? Ela tem uma certa resistência a ser absorvida pelas moléculas. Então, o detergente, ele justamente, ele ajuda, auxilia a quebrar as moléculas ali para poder haver essa penetração nas raízes. Mas por que eu digo que é opcional? Porque esse processo ele vai durar um bom tempo, como eu falei, é um processo lento. Então a planta ela vai ficar aqui 4, 6, até 12 horas, se você quiser deixar a sua planta aqui, você pode deixar, sem problema. Bom, coloquei aqui a planta, né? E vou deixar ela descansar aqui no canto, sem mistério nenhum. Com o tempo, como eu falei, com o tempo de 4 a 12 horas que seja, essa planta possivelmente ela vai se recuperar, vai se reerguer. E o detergente ele é um acelerador. Mas como é um processo lento, eu não quero pressa nisso, né? Fica bem claro isso. Eu não quero pressa, então eu posso deixar também o detergente sendo opcional. Entendido? Então, Everton, tudo bem, até aqui entendido? Entendido, mas eu não deixei, eu não viajei, não deixei minha planta seca, só fiz uma troca de substrato e a minha planta ficou desse jeito, murchou e não está se recuperando. Fiz a regra de emergência, não está se recuperando. O que está acontecendo? Nós temos aqui esse abacateiro, quando ele foi tirado do solo, né, onde que ele estava plantado diretamente no solo, e foi trazido assim, para essa vasilha, para ser replantado depois, né, porque não era o local ideal que ele estava, possivelmente houve uma agressão nas raízes. Então, quando há uma agressão nas raízes, não importa se sua planta acabou de molhar, se faz muito tempo que ela foi molhada. A raiz da planta é a parte mais sensível e importante da planta. Quando você agride as raízes, automaticamente a planta ela vai sentir. Então, por mais que você faça regra de emergência, não vai dar certo. Então, é isso que eu estou querendo passar nesse vídeo. O que fazer além da regra de emergência? Então, aqui, o que há aqui? Não tem potência nas raízes para ficar jogando água. Aqui no ápice, nessas partes aqui, ó, que estão secas, né? Vou tentar mostrar aqui. Tá vendo? A primeira parte que seca é justamente a parte mais alta aqui, tá vendo? Apesar de ter havido um murchamento aqui mais baixo também. Mas, olha só, o ápice dessa planta aqui não se recupera mais, né? Então, eu preciso de muita força nas raízes para poder mandar água. Então, como que eu vou estar recuperando isso? Se sua planta está secando, está murchando, né? Você vai entrar aqui com alguns cortes, uma poda, você vai fazer uma poda aqui drástica na planta e esperar que ela se recupere, né? E vai continuar molhando, vai manter ela longe do sol. E aí, com o tempo que vai dizer isso, a genética da planta, porque tem planta que geneticamente é mais forte, vai resistir mais a seca. Então, eu peguei de novo aqui o nosso quadro, né? Vamos lá, se você esqueceu. Aqui nós temos a capacidade do vaso de água, aqui umidade crítica, ou seja, eu sempre estou molhando aqui. Essa planta, ela já passou para o ponto de murcha, não se recuperou com uma regra de emergência, e agora ela está aqui, do ponto de murcha para o ponto de murcha permanente. Ela está morrendo, essa planta está morrendo. Vamos lá, pessoal. Aqui, essa planta, como eu falei, eu vou entrar com uma poda drástica nela, porque ela está gastando muita energia das raízes para a planta aqui, para poder nutrir essa planta. E essa planta, ela está com as raízes danificadas. Eu já percebi isso, porque nem com regra de emergência, nem com nada, essa planta está se recuperando. Então eu já vou cortar a parte que gasta energia desnecessária. Fiz esse corte aqui, né? Aqui essa planta está num vaso, né? Eu já falei no vídeo, mas talvez não esteja aparecendo aí. Fiz o corte e eu vou esperar aqui a recuperação da planta. Como eu já disse, isso aqui vai depender da genética da planta para ela estar se recuperando. Não se recuperou, o que eu faço? Bom, se ela não se recuperou depois desse corte, ela não começou a dar brotação nova aqui, possivelmente a sua planta ela está morta. Mas, vamos lá, eu vou pegar essa planta e vou jogar fora, vou descartar ela? Não, eu vou devagarzinho aqui, de tempo em tempo, se você perceber que ela está morrendo, você vai quebrando o galinho, senão esse aqui só tem uma haste. Você pode pegar uma planta como essa aqui, tem vários galhos. Você vai um galinho, quebra, vai quebrando. Enquanto estiver seco, você vai quebrando.
Pode ser que chegue um ponto que você quebre e você percebe que tem seiva no meio, você vai ver que ele está verde no meio. Você não quebra mais, você vai manter essa planta. Não joga fora. Enquanto ela estiver toda desfolhada, mas que ela tiver seiva, não joga fora, que a sua planta ainda está viva. Enquanto tiver seiva, ela ainda está viva. Eu vou dar um exemplo para isso, vou mostrar para vocês aqui uma azaleia que ficou nesse quadro, ficou toda sem folha e depois ela se recuperou. Então vamos lá, pessoal, aqui como eu falei, essa azaleia aqui, né, ela estava numa condição muito ruim, porque eu fiz um replantio dela e ela sentiu a agressão, murchou e ficou seca. Chegou um ponto onde eu fui só quebrando talinho, percebi que tinha seiva, eu parei de quebrar e vi que ela realmente ainda estava viva. E ela se reergueu, se recuperou e hoje está aqui, essa beleza aqui, ela já está até com botões florais. E aí, Everton, vamos lá. Por que eu vou manter uma planta, né? Por que eu vou só cortar ao invés de jogar essa planta fora? Porque quem vai dizer se a planta vai viver ou não sou eu, é a capacidade da planta de se recuperar. Porque tem planta que, chegar num processo desse, ela vai secar as raízes, vai murchar e vai morrer. Outras plantas, dependendo da força dela, ela vai estar emitindo raiz nova, E com a poda, eu vou ajudar ela a concentrar energia para a emissão de raízes e de brotinhos novos depois, ao invés de ficar gastando energia de forma desnecessária. É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Não é só a regra de emergência que recupera a planta, tem um processo além da regra de emergência, tem um processo que te força a ficar molhando sua planta todo dia, porque todo dia ela perde água, e você entendeu que você deve manter ali os níveis para que a sua planta possa estar saudável aí e forte. Então, pessoal, estou voltando aqui após 12 horas, já mostrar para vocês aqui o resultado, as plantas recuperadas, né? Tanto o nosso Lírio da Paz quanto aqui o Croton. Vocês já percebem isso só de ver aqui a flor do Lírio da Paz estava arriada, as folhas aqui completamente arriada para baixo. Então agora você já percebe a planta bem viçosa, né? Bem diferente daquilo que nós mostramos. E o nosso vídeo teve esse objetivo de mostrar não só a questão da regra de emergência. Se após 12 horas, que é tempo suficiente, a planta não se recuperar, agora você já sabe o que fazer, né? Um vídeo bem completo aí para você ter todo o entendimento do que é o limite crítico de umidade, do que é o ponto de murcho permanente. Tem alguma dúvida, volta no vídeo, assiste novamente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, que sempre trazendo uma dica diferente, uma dica que vai acrescentar aí no seu conhecimento sobre o mundo das plantas. E é isso. Se inscrevam, deixem aquele like, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.